Eu sou Tereza Cristina Maldonado Catucci Exner, nascida em 1º de março de 64, no centro, no coração do Pantanal Sul-Mato-Grossense. Minha cidade é Corumbá, Mato Grosso do Sul. Sou filha de Jorge José Catucci e Ana Tereza de Copacabana Maldonado Catucci, neta de José e Amélia, de Maninha e Maldonado. Meus irmãos, o Zeca, José Eduardo, meu irmão mais velho, depois o meu irmão Mário, que infelizmente faleceu em 2020, durante a pandemia, e eu sou a caçula dessa família. Meus pais, pessoas magníficas, a minha família toda, as minhas raízes que estão em solo, não é, pantaneiro, mas que também já carrega muito de São Paulo, porque vim para cá aos 13 anos estudar, fiz o colegial no Colégio São Luís, depois cursei a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, e aqui conheci o meu marido, Walter César Encontre Exner, que é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, e aqui eu, vamos dizer que eu gerei os meus 2 maiores tesouros, as minhas maiores fortunas, que são as minhas filhas Camila e Marina. Camila, hoje advogada, Marina formada em administração pública e professora. Eu ingressei no Ministério Público de São Paulo, tomei posse, eu não estou enganada da data, 13 de março de 1987. E atualmente eu estou, desde 2009, na verdade, quando eu vim para a 2ª instância, atuo perante a Procuradoria de Justiça Criminal. Olha, na infância o que eu me lembro era de amar o Topo Gigio, estou confessando muito, né, toda a idade, bom, como já disse, já entreguei até a minha data de nascimento. Eu adorava o Roberto Carlos. E já adorava muito o Gil e o Caetano, já naquele tempo, porque a minha família, todo mundo sempre gostou muito de música, uma casa que sempre se ouviu muito música, e a minha mãe gostava muito de ouvir, meus pais, boleros, tangos. Então eu adoro, eu gosto muito de música, né? Então bolero, tango, Dorival Caymmi, que a minha mãe vivia cantarolando. Mas eu me lembro muito disso, desses, e eu lembro que eu comecei a ler, porque a gente lia já ali na época de ginásio, né? Machado de Assis. Nossa, que descoberta, né? Enfim, é engraçado, assim, se eu lembrar de ídolos. Bom, eu devo admitir, devo confessar também que eu sou corintiana. Então, naquele tempo, assim, meu ídolo era o Corinthians, né? Quando finalmente, em 1977, o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista, né? Que fazia, já nem me lembro, 22, 23 anos, que o gol foi do, se eu não estou errada, aqui do Basílio. Naquele momento, Basílio foi o meu ídolo, né? É isso, eu acho que, assim, e, sobretudo, eu não posso negar, assim, os meus pais sempre foram, são até hoje. A minha mãe já falecida, mas meu pai aí, com 95 anos, são minhas grandes referências. O compromisso do Gandhi com a paz, né, com a gentileza como ele tratava os seus opositores, os seus adversários, a sua inteligência, a sua sensibilidade. Eu acho que esse é meu grande ídolo, além dos ídolos eternos, como eu já disse, Chico, Gil, Caetano. Eu gosto muito de música, sou muito musical, então talvez a minha referência seja maior com relação a eles, mas eu citaria, assim, se tivesse um nome, o Gandhi. Eu vou citar o professor Fábio nos deu, que era um professor extraordinário,
né, um homem de uma elevada cultura e conhecimento, e que me honra até hoje com a sua amizade, não só dele, de toda a família, de toda essa família querida que a família nos deu. Mas ali estavam também, eu tive aula com o Goffredo da Silva Teles, que é um exemplo, né, de pilar da democracia nesse país, e que eram aulas também assim, fantásticas. Estavam lá também o professor Dinamarco, o professor Marcato, enfim, o professor Dalmo Dallari também, outro assim, grande exemplo, né, de humanidade. Enfim, a professora Ivete Senise Ferreira, que, salvo engano, foi a única diretora até hoje, mulher da Faculdade de Direito, que era uma excelente professora. E veja, na verdade, né, muito mais homens do que mulheres. Havia, assim, como é que eu posso dizer? A gente vivia muito isso de falar sobre a democracia, discutir a democracia, querer falar sobre política, querer ver inovação no mundo, né? Era uma efervescência, assim, naquele tempo, ser estudante, né? Hoje, às vezes, eu penso que, não sei, eles vivem momentos distintos, né? Hoje, eu acho que o estudante está muito mais preocupado, e com razão, com a sua empregabilidade, né? Porque o país está num momento muito difícil. O país, o mundo, em razão da pandemia. Mas naquele tempo nós tínhamos, claro, essa preocupação, mas tínhamos muito também essa efervescência política e cultural, né? Que foi maravilhoso, foi uma fase, assim, para mim, de vivências, assim, realmente maravilhosas, entendeu? Assistiu o Premier, Teatro Oficina, ainda, né, lá naquela luta que vai até hoje. Enfim, foi um momento muito bom, muito bom. Eu entrei na Faculdade de Direito, o meu objetivo era fazer a carreira diplomática. Eu queria ir para o Itamaraty, e então pensei, vou fazer Direito, então o natural para mim, naquele momento, era seguir a carreira diplomática. Mas aí, quando eu estava lá pelo terceiro ano, até meu primo, infelizmente, precocemente falecido, que também fez a São Francisco, Carlos Alberto Reis Maldonado, uma pessoa de uma inteligência extraordinária, falou, não, vamos lá no 11 de agosto para você começar a advogar, você vai gostar, tal. E eu trabalhei um tempo no 11 de agosto, foi também realmente muito bom, aprendi muito, mas eu sentia que não era a minha agenda, não era aquilo que eu queria fazer, não era aquilo que eu me via fazendo. E aí, na sequência, uma conhecida disse, olha, vai vagar uma vaga de estágio no Ministério Público. Você não quer experimentar lá? Eu falei, bom, vou, né? E aí eu comecei a trabalhar no Ministério Público e fiquei, acho que uns 2 anos, talvez um pouco mais, como estagiária do Ministério Público. Eu trabalhei na época na curadoria, chamava-se assim, né? Curadoria de Família e Sucessões, depois na Curadoria de Ausentes Incapazes, acho que eu fiquei um tempo em acidentes do trabalho, pequeno, e depois na área criminal. E aí de repente, aquilo acendeu uma luz. Falei, gente, não, é isso que eu quero fazer. O meu compromisso, e isso para mim já era claro desde que eu comecei, meu compromisso com a lei, meu compromisso é com a justiça, com a minha consciência de fazer o melhor, de buscar justiça para as pessoas, não importa de que lado se esteja. E ali me acendeu essa luz, então o Itamaraty, né, a carreira diplomática ficou de lado. E eu falei, não, é isso que eu quero. E aí, quando eu me formei, então, comecei a estudar para o concurso do Ministério Público e fui aprovada, então, em 1987. No meu concurso, se eu não estou enganada, foram aprovados
Eu não sou, como já disse, minha memória não é muito boa, menos ainda para números, mas eu não sei, alguma coisa entre 65, acho que é 70 candidatos, e éramos, também se não estou enganado, 9 mulheres. Claro que sempre foi um desafio, né? Então, sobretudo, muitas vezes aconteceu em audiências ou mesmo em gabinetes de chegar advogados perguntando pelo promotor, né? Isso N vezes, incontáveis vezes, né? Ou às vezes de ouvir em audiência, você é muito nova, como é que você está, como é que se pode opinar sobre isso? O que você sabe da vida? Isso eu ouvi algumas coisas, o que você sabe da vida? Enfim, é claro, há aí uma mistura de etarismo, né? Com o problema de ser mulher, porque eu acho que seria muito difícil que essas mesmas pessoas dissessem isso para um promotor mais jovem. Talvez tenha ocorrido, não sei, estou relatando a minha experiência, né? E, enfim, eu costumo dizer que quem nasce mulher nasce forte. Não existe outra alternativa. Se você é mulher, você é forte. É sinônimo. Mas, enfim, eu acho que ao longo desses anos eu fico pensando, eu acho que muita coisa evoluiu, mas muita coisa ainda precisa e muito melhorar. Né? Então, tem muita história que precisa ser contada. Eu penso aqui, por exemplo, em duas mulheres, Laudelina de Melo Campos. Aliás, desculpa, Laudelina de Campos Melo. Laudelina de Campos Melo. E Graziela Maciel Barroso. Eu garanto que ninguém nunca ouviu falar dessas mulheres. Foram duas mulheres muito importantes, né? Eu sempre penso nisso. A primeira que eu citei, a Laudelina, mineira, foi a que deu início aí ao movimento sindical das empregadas domésticas. Não é? E a Graziela, aí eu falo com um orgulho bairrista, natural da minha Corumbá, Mato Grosso do Sul também, uma botânica, naturalista de excelência com reconhecimento internacional. Mas são mulheres que não aparecem, você não ouve. Eu acho que a grande maioria das pessoas talvez nunca tenha ouvido falar sobre elas. Então a gente, e algumas vezes, alguns me perguntam, às vezes talvez até a título de provocação, né? Mas essa causa feminina já não está encerrada? Eu digo nunca. A primeira mulher nesse mundão de meu Deus, a primeira mulher que se levantar da cama, que acordar para ir para o seu trabalho, para o seu emprego, para cuidar do filho, para cuidar do marido, para cuidar de algum familiar, para ir fazer compras, nesse exato momento a causa feminina está se renovando. Porque essa mulher está sentindo e vai sentir muito do que nós sentíamos, do que eu senti lá atrás, do que a minha mãe sentiu mais, as minhas avós sentiram mais. Claro que houve uma evolução, evidente, né? Não se pode negar, mas ser mulher é para forte. Ter sido eleita, o que foi de muita honra e muita alegria, a primeira mulher corregedora, né? Veja, estamos falando dos avanços, né? Primeira mulher corregedora do Ministério Público de São Paulo. Foi uma alegria por quê? Porque é uma forma, e um enorme aprendizado, uma experiência, assim, única, porque é a forma de você conhecer, vamos dizer assim, um Ministério Público profundo, né, com todos os seus problemas que nós temos, como toda instituição tem, mas com toda a sua grandeza também e toda a sua humanidade, porque eu muitas vezes, sinceramente, me emocionei em ver colegas trabalhando, e a grande maioria dos colegas, eu já disse isso e repito 1000 vezes, a grande maioria trabalhando muito bem, se dedicando, muitas vezes sofrendo problemas de ordem particular, pessoal, familiar, mas ali à frente, em contato com a população. Então isso foi muito enriquecedor. Agora, me trouxe realmente, além da honra, um peso enorme, porque eu sabia que por ser a primeira mulher, evidentemente, os olhos estariam voltados, muitos olhos, eu não tenho dúvida, de colegas homens, colegas mulheres, na torcida, me incentivando, me apoiando, que eu não posso negar, tive muito apoio mesmo. Mas muitos também vendo onde seria o primeiro deslize, né? E aquilo que talvez
A realidade é essa, aquilo que seria algo muito pequeno para um homem na posição de corregedor, um pequeno erro, falhas que todos nós humanos cometemos, se agiganta, né? Quando se ele fosse atribuído à primeira mulher corregedora. Então, foram anos assim muito ricos, de muito aprendizado, que eu tive muita satisfação, até por contar com uma equipe de assessoria maravilhosa, de funcionários, meu vice-corregedor, que é o Dr. Mutauricio Alquete de Souza, hoje atual corregedor, com apoio dos procuradores gerais da época, enfim, conselho, órgão especial. Eu realmente, eu devo dizer que eu acho que eu fui muito feliz, né? Mas era um peso porque, mais do que representar alguma coisa, né? Porque às vezes falam, o que você representou, eu acho que representar tem a ver com imagem. Eu sempre busquei assim, dar um significado no sentido de traduzir, você pode, toda mulher pode. Claro, a gente para isso tem que se dispor, se expor, lutar e lutar mais, porque para nós é sempre um pouco mais difícil. Mas sim, é possível, e sim é possível você agregar, e sim, tem muitos homens que vêm e que querem apoiar e que estão nessa luta. E isso é muito bacana. Isso, se eu disser, no fim das contas, foi muito bom. Foi muito bom. Olha, eu passei já, né, como titular. Primeiro foi em Vargem Grande do Sul, depois foi em Taboão da Serra, uma marca extremamente pesada. Depois Suzano e depois eu já vim para a capital como Jacaré, né? Não tinha um cargo fixo. Aí eu fiquei um tempo no Foro Regional da Lapa e depois na 6ª Promotoria Criminal. Aí depois eu já fui promovida para o cargo lá, integrando a 6ª Promotoria Criminal. Assim, é interessante que, por exemplo, Vargem Grande do Sul, que era uma cidade muito interior, acontecia aquilo que às vezes a gente lê em crônicas, histórias, mas realmente das pessoas quererem te presentear, pessoas humildes, mas que tiveram alguma pretensão acolhida, um problema resolvido, né, de querer te trazer, sei lá, meia dúzia de ovos, sabe? Um queijinho feito em casa. Enfim, isso é uma imagem interna que fica, né, de um afeto, de um carinho assim, muito, muito singelo e muito genuíno, né, às vezes muito maior do que qualquer honraria que você receba depois, né. Taboão, por exemplo, é uma situação bastante interessante, porque no Taboão, quando eu fui para lá, o fórum tinha caído, então eu trabalhava num teatro. Eu brincava, nossa, vim aqui, olha lá, protagonizar mais um dia de espetáculo, porque então a nossa sala de audiência era no palco, que era dividido ao meio, e a minha sala, o meu gabinete, acho que tinha, sei lá, 2 por 2, se tinha tanto, era uma mesa e um armário, mal cabia, era um camarim. Sabe aquele camarim mesmo? Tinha um espelho, as luzinhas que se acendiam, enfim. E ali eu devo confessar também, já naquela linha, né, confesso que vivi, eu conheci o Walter, meu marido. Costumo brincar que algumas pessoas se conheceram em Paris, Nova York, nos Jardins, a gente se conheceu no Taboão, que ele era juiz lá na época, logo depois ele se promoveu. Mas enfim, então acho que para mim não tem passagem mais memorável do que essa. Enfim, eu acho que assim, o tempo todo eu sempre trabalhei para mim, assim, cada caso possivelmente devo ter errado, porque sou humana, mas eu tenho uma tranquilidade, eu me dedico a cada caso, não importa o tamanho do caso, todo caso é importante, porque a gente sempre tem que lembrar que tem alguém ali que vai ser impactado, né, por aquilo que a gente pedir, por aquilo com a nossa manifestação. Então, para mim, eu sempre pensei nisso, é um trabalho ser promotora de justiça,
é muito... É maravilhoso, porque você ser pago para fazer o bem, né? Que eu acho que fazer justiça é fazer o bem. Como eu digo, a gente pode não acertar sempre, mas nós estamos buscando a justiça. Então, isso é maravilhoso. Mas é extremamente exaustivo, porque a nossa... ter essa tranquilidade de que eu fiz o meu melhor, para a sociedade, né? Buscar sempre esse melhor. Então, eu acho que se há algo que eu possa dizer de todos esses anos de atividade, é isso, eu procurei sempre fazer o meu melhor. E sempre, assim, com essa preocupação de se fosse eu que estivesse lá do outro lado, né? Inicialmente houve aquele... Bom, e agora, né? Será que a gente vai conseguir dar conta? Falando por mim, pelo menos, ou de alguma coisa que é próxima, né? Porque foi um Ministério Público que cresceu muito. Mudou radicalmente de feição. Aliás, é um Ministério Público único, né? Uma feição única. Se nós formos ver os ministérios públicos aí no mundo, enfim. Então havia aquela tensão, mas havia, sobretudo, uma vontade de dar concretude a tudo aquilo que nós havíamos feito. E acho que a partir dali, com muito esforço, com muita gana, com muita dedicação, com muito idealismo, nós conseguimos muita coisa. Mas, evidentemente, acho que houve um momento em que nós achamos que... sabe aquela história, às vezes, de você, que se usa muito a expressão no futebol, né, de salto alto? Eu acho que houve esse momento e nós precisamos sair dele. Acho que estamos saindo e eu acho que está na hora de nós retomarmos esse nosso protagonismo e, sobretudo, essa nossa vocação, essa nossa gênese de ter contato mais próximo com a sociedade. Esse projeto MP Social Estratégico que a Procuradoria-Geral vem fazendo, eu acho que é um caminho. Assim como quando eu estive na Corregedoria, o projeto Corregedoria Cidadã, que também nós começamos a fazer, que está em curso ainda, nos reunindo com a população local, com os colegas promotores e os representantes, né, não só do Poder Executivo, mas Legislativo e das organizações sociais, enfim, das comunidades locais. E eu acho que esse é o caminho. O Ministério Público precisa, então, retomar, porque o que nos dá substância, o que nos fortalece, o que nos engrandece é esse contato, eu não tenho dúvida nenhuma, com a população, essa troca, não é? Porque nós temos que levar, a gente tem que entender, para mim isso sempre foi muito claro, a demanda não é minha, a demanda é da sociedade, eu sou um instrumento para ela. E por isso eu tenho que executar da melhor maneira possível. Então, eu acho que 88 foi marcante, a nossa expectativa se concretizou de avançarmos e depois eu acho que conseguimos realmente fazer muito, muito, mas acho que houve esse lapso aí de sei lá, de achar que já estava tudo pronto e nunca está pronto, né? Então, mas sinto que esse momento é de uma retomada e espero que assim continue. Peço, por favor, amem o que vocês façam, mas de verdade, se dediquem, entendeu? O Ministério Público não é só uma profissão, assim, para você vir e pensar, olha, eu vou ficar alguns anos e daqui a pouco eu saio, mudo. Não, quando a gente vem para cá, a gente tem que vir imbuído de um ideal de realmente fazer diferença, né? De fazer diferença, de buscar justiça, de ouvir, de estar em contato, em sintonia com a sociedade, de vivenciar a dor do outro. Tinha uma frase que eu costumava sempre, e costumo dizer, não é minha, eu não sei de quem é, mas eu dizia muito quando na corregedoria, nas correições, nas visitas, e costumo dizer, olha, onde houver injustiça, tome partido. Então, você que está entrando hoje, por favor, venham com essa garra. Não deixem a injustiça passar batido, sabe?
Pensem que essa instituição, ela foi construída com o suor de muita gente ao longo de muitos anos, de muita história. E essa história nem começa com quem está entrando e nem termina, né? Então é importante a gente ter essa consciência, né? E, enfim, e a beleza do que é exercer a função de promotor, promotora de justiça. Maravilhoso. Não tem um segundo que eu possa dizer não valeu a pena. Claro, tem dias melhores, tem dias piores, tem dias mais difíceis, mas valeu super a pena. Assim, se eu olho para trás, eu posso dizer assim, puxa, como eu fiz uma boa escolha, como eu sou feliz, né? Muito feliz fazendo o que eu faço. Não tenho dúvida disso. Eu acho que o Ministério Público só tem um único caminho a seguir sempre, que é o caminho da democracia. Para mim não existe. E o caminho da democracia, para mim, assim, se eu pudesse dizer, até é uma pretensão da minha parte, mas se eu pudesse dizer qual é um sinônimo da democracia, para mim é o respeito. Então, eu acho que o Ministério Público tem que sempre, o futuro do Ministério Público é sempre a interlocução, porque o promotor de justiça, a promotora de justiça tem que servir a população, não é? E isso é o que a gente tem que fazer, não só o promotor, a procuradora, a corregedora, o procurador-geral, enfim, deixando isso bastante claro, né? Nós temos que servir a população. E o que me preocupa nesse momento, no que diz respeito ao avanço, se por um lado a tecnologia é muito boa, e eu acho que nós não podemos prescindir dela, evidentemente, né? Não seria medieval a esse ponto, mas nós também temos que ter cuidado. Por exemplo, essa questão do trabalho online, da audiência online, porque isso provoca um afastamento, uma desumanização muitas vezes, né? Não estou dizendo que não deva acontecer, mas eu acho que nós não podemos perder a perspectiva do contato humano, na minha avaliação. E quanto ao futuro, eu acho que é isso, né? Eu acho que nós temos que trabalhar com outras formas de solução de conflitos que estão aí, isso é natural, é importante, mas nesse caminho, para mim, vamos dizer assim, o objetivo a ser atingido, o destino a ser alcançado é sempre um só, né? O fortalecimento da democracia, internamente, externamente, enfim. Eu acho que o Ministério Público não tem outro caminho. Cem Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, que eu acho que fala muito a nossa alma latino-americana, adoro. E eu não vou citar um livro, mas toda a obra do Manuel de Barros, que é o meu poeta preferido, e mato-grossense, nascido esse mato-grossense lá do Sul, mas que eu adoro. Alguns dias atrás eu revi Blade Runner, filme lá de começo dos anos 80, e me impressionou como ele é atual. Então eu citaria Blade Runner e um outro mais recente, que é A Vida dos Outros. Eu adorei também. Adiós Nonino, Astor Piazzolla, e Tocando em Frente, desse do Mato Grossense do Sul, Almir Sater, estou sendo bairrista. Acreditem na justiça, lutem sempre contra a injustiça, respeitem-se. O respeito é a coisa mais maravilhosa do mundo. E, se possível, leia um bom livro de poesia, tome um bom vinho ao lado daquela pessoa que você ama, dos seus amigos, das pessoas que você gosta. Se tiver uma música bacana, então, tenha certeza
que você viveu o seu momento perfeito, uma vida que valeu e vai valer muito a pena. É esse o recado que eu gostaria de dizer. Terminando, até me lembrei aqui de um verso do Manuel de Barros, eu não sei se é exatamente isso, mas é alguma coisa assim que ele diz: há muitas maneiras de não dizer nada, mas a poesia é a única verdadeira. É o que eu desejo, que quem me veja aí num futuro onde talvez eu já não esteja mais sob as estrelas, mas que possam viver esses momentos. Nunca se esqueçam de viver esses momentos na vida.